E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o MP Ilha e estou aqui no Mplay Games e Pitacos, um canal voltado para a opinião sem papas na língua. E antes de mais nada, gostaria de agradecer ao GameWire por essa parceria, por essa colaboração. Então, se liga que nós temos um conteúdo bacana para abordar aqui. Se tu é como eu, já deve estar projetando como vai ser o próximo PlayStation ou Xbox, não é mesmo? A gente imagina muitas coisas. A gente sabe que essa geração ela sofreu e sofre ainda com o fantasma do 4K, do 60 FPS, enfim, a gente sabe que isso não é mais uma realidade. Ponto. Mas a gente sempre tem aquela esperança de que, nossa, os consoles vão entregar muito. Enfim, mas isso aí é outra história. E se eu te contar que esse sonho que está batendo de frente com um muro de silício e ganância. Pois é, o mercado de tecnologia mudou, e o que antes era movido pelo desejo dos gamers de ter o melhor gráfico, hoje é movido por algoritmos que aprendem a escrever textos e gerar imagens. Então, vamos entender por que a inteligência artificial pode ser a maior vilã da história dos consoles e por que o seu próximo videogame pode demorar um pouco mais e custar muito. Se liga só. Para entender o problema, a gente precisa falar de cozinha. É isso mesmo, cozinha. Imagine que o processador é o chefe e a memória RAM é o tamanho da bancada. Quanto maior a bancada, mais ingredientes o chefe tem na mão. O problema é que essas IAs generativas, como o ChatGPT, Gemini e outras, precisam de bancadas gigantescas e ultra rápidas. Eles usam memórias de largura de banda altíssima. Só que as fábricas onde essas memórias são fabricadas são as mesmas que fornecem as memórias RAMs para os consoles e PCs que nós temos em nossos lares. Algumas empresas gigantes já olharam para esse mercado e viram o seguinte: onde o dinheiro vem mais rápido e em maior quantidade? Com certeza não é no seu console ou no seu PC gamer. Então, as empresas estão olhando para esse mercado da IA, fornecendo, trocando toda a sua posição na fábrica para alimentar a indústria da inteligência artificial. E o que sobra para nós? Bom, a gente já sabe que isso vem a um custo bem alto. Agora vamos aos consoles atuais. PlayStation 5 e o Xbox Series X e S já sofreram com a crise dos chips na pandemia. Mas agora o buraco é mais embaixo. Se a Sony ou a Microsoft quiserem lançar um console agora, em 2027 ou 2028, elas vão precisar que esses consoles sejam no mínimo 4 ou 5 vezes mais potentes do que os atuais. E isso, logicamente, exige muita memória. Mas com os preços explosivos da RAM, para essas empresas colocarem uma memória expressiva e de alta velocidade nesses consoles, esses consoles muito provavelmente vão romper a barreira dos 800, 900 ou até $1.000. E aqui no Brasil, esquece. Seria um preço de uma moto usada, sei lá. E aqui entra o perigo do adiamento. As empresas vão preferir esticar a vida útil desses consoles até que o preço da memória caia. Se bem que eu vejo que não é ruim, mas a gente sabe que em um certo ponto a própria indústria vai jogar contra essas máquinas, dizendo que elas estão defasadas, que elas já têm um certo tempo de uso, e aí automaticamente a indústria vai ter que se mexer e lançar os consoles novos. É uma questão bem complicada. E aqui vai o meu pitaco, como sempre, sem papas na língua. O consumidor final, que é eu, tu, quem está me assistindo aqui, nós somos rebaixados. É isso. Durante décadas, os gamers foram o motor da inovação. A gente que financiava a evolução das GPUs, agora nós somos o segundo prato, a gente é a migalha. E a IA está criando uma bolha de preço que está sufocando a criatividade e o acesso ao hobby que todos nós gostamos. O resumo da ópera é indigesto. A inteligência artificial está canibalizando os recursos que deveriam estar nos nossos consoles. Estamos vivendo em uma era onde o silício vale ouro e os mineradores são os grandes servidores de dados, não os jogadores. Será que o futuro dos games vai ser apenas via nuvem, porque ninguém vai conseguir comprar um console físico de ponta? Ou será que nós vamos ver consoles com menos hardware e mais truques de software para compensar a falta de memória?
Quero saber de tu aí, ó, que tá me assistindo, que tá acompanhando esse vídeo. Toparia esperar mais 2 ou 3 anos pelos novos consoles? Deixa o teu pitaco nos comentários, vamos debater isso porque o assunto vai render e vai render bastante. Algumas pessoas falaram que não, isso não vai atrapalhar a agenda desses consoles novos. Eu tenho as minhas dúvidas, então deixo aqui em aberto o debate. Por fim, se tu gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha, comenta aí para dar tua opinião, é muito importante. E te inscreve aqui no Replay Games e Pitacos e também te inscreve, se tu não é inscrito ainda, no GameWire. Muito obrigado por esse primeiro vídeo, com certeza vocês vão poder acompanhar mais conteúdos, então fiquem ligados aqui no Replay Games e Pitacos e GameWire, que tem muita coisa bacana rolando, tá bom? Valeu então, pessoal!